Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Ô, quem tá falando? Gabriel, Ô, Gabriel, e você, tá tudo bem? tudo certo. Tá desanimadinho aí, é? Um pouco de dor de cabeça só. Pô, cara, bebeu muito ontem, né? Não, é sinusite mesmo. Ah, tá bom, Gabriel. Mas tá acabando, né, cara? Não tá? Gabriel? Oi, desculpa. Não, pensei que tinha caído aqui. Não, Mas não. tá acabando tudo, não tá? Tá. É. As provas já acabaram? Acabam essa semana. Então. Aí só vai ficar a preocupação com o vestibular, Gabriel. Mas foi um ano muito difícil, Gabriel, muito complicado. É difícil, a gente cansa. Imagina, eu fico imaginando vocês olhando aí para essa tela. Nossa Senhora, é muito sacrifício, Gabriel. Mas tudo bem, foi uma experiência interessante, mas que acabou. Passou rápido até, né? Mas é duro, eu sei. Escuta, Gabriel, você sabe se o pessoal da sala lá consegue estar compartilhando com a gente isso daqui ou não? Deixa eu ver. Vou mandar mensagem pra eles lá. Pô, legal, legal. Alô? Tá usando qual internet? Deixa eu vou. E aí, Gabriel, conseguiu ver alguma coisa? Eu mandei mensagem pra eles, mas ainda não me responderam. Legal, Gabriel. Acho que eles devem estar terminando a aula lá. Não, Não, tá a no. aula é que eles devem estar entrando agora, porque essa aula começa às 10h30. Aí eles devem estar Tá. entrando. Tá bom, Gabriel. Se o pessoal responder, você me interrompe aí e fala que sim ou não. Tá bom? Certo. Tá bom. Obrigado, cara. Security. Eu pus security, quer que vai Share não? screen. Não, só tô falando. Share screen. Então tá bom, moçada, podemos começar? O Gabriel que manda aí, bicho. Podemos? Acho que dá pra começar sim, professor. Pera aí. Acho que dá sim, pode ir. Pode? Então vamos lá, moçada. E vocês vão me ajudar, se o Gabriel, só o Gabriel está falando, mas se tiver mais alguém, fale também. Vocês passaram na história do Brasil pelos governos militares? O professor chegou a trabalhar Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, os regimes militares do Brasil? Ou não? Ainda não passou não. Não! Ainda não. Ah, meu Ainda pai do não. céu. Então, é que eu estou esperando há muito tempo o professor de História do Brasil falar disso, mas talvez ele vá falar nos próximos dias, porque eu queria. É uma partezinha que faltou no nosso material, na nossa apostila, que é muito importante também para vestibular, porque envolve a história, a sociologia, a filosofia, tudo que você possa imaginar. Então, é difícil, principalmente na primeira fase da UEL, não se citar a respeito dos governos militares, principalmente porque nós temos agora um governo amparado, de certa forma, naquilo que aconteceu entre 1964 e 1985 no Brasil, que foi um governo estruturado a partir dos militares, das Forças Armadas. E não tem problema. Se o professor ainda não falou, só para você entender, eu invado um pouquinho a história do Brasil. Se não der para acabar, não tem problema, a gente completa semana que vem. Mas é muito importante, moçada, porque durante o regime militar, de 1964 a 1985, se você olhar, por exemplo, para o slide que eu coloquei aqui, olha,
nós tivemos aqui muitas coisas diferentes, né? Nesse período, por exemplo, o Brasil foi governado por atos institucionais, como o professor ainda não conseguiu chegar, eu vou falar um pouquinho do que foi isso. Nós tivemos aí falta de liberdade, censura à imprensa, muita tortura, muitas pessoas exiladas, muitas guerrilhas, né, que são movimentos sociais contrários ao regime militar. Nós não elegíamos ninguém, como nós fizemos domingo, por exemplo, né, que nós fomos às urnas para eleger prefeito e vereadores. Não podíamos falar. Quer dizer, eu não tive a clareza desse momento, mas foi um momento de uma mudança social muito dura e que perdurou muito tempo no Brasil, que ainda tem resquícios até hoje, né? Vamos lá. O que eu queria falar para vocês é assim, dentro da história do Brasil, já que vocês talvez não tenham chegado ainda, em 1954 já se percebia que o Brasil deveria cair em um regime militar ditatorial, né? Em 54. Só que não caímos em 54 por uma razão muito simples. Nós tivemos o suicídio de Getúlio. Aquele suicídio, quando ele se deu um tiro no peito, o suicídio brecou um golpe militar que já estava em curso e apoiado por vários segmentos sociais. Mas a morte de Getúlio comoveu de tal forma que brecou as intenções e intervenções militares do Brasil. Adiou por 10 anos o que eu vou te falar, né? O que nós vamos falar de regime militar. Tivemos um governo altamente populista, logo depois da morte de Getúlio, que foi de JK, Juscelino Kubitschek. É o período de desenvolvimentismo, de plano de metas, o Brasil cresceu demais. Quando o JK saiu do poder, deixando uma dívida alta, assume o poder no Brasil Jânio da Silva Quadros, o Jânio Quadros. Só que o Jânio da Silva Quadros era, desculpa o termo, um louco manso, né? Não era assim, mas ele assume o poder eleito, mais de 6 milhões de votos, e assume em 61, governando cerca de 7 meses. Muito personalista, né? Muito ele mesmo, né? Um egocentrismo absurdo. Ele anuncia, 7 meses depois, por forças ocultas. Assume o poder João Goulart. João Goulart foi ministro de Getúlio Vargas, populista também, né? E o João Goulart parecia uma pessoa muito perigosa às vistas dos militares do Brasil. Por isso, na verdade, João Goulart assume a presidência do Brasil com a saída do Jânio, porém foi implantado o parlamentarismo no Brasil, que era uma forma de esvaziar os poderes do João Goulart, do Jango. É mais ou menos como se ele tivesse virado uma rainha Elizabeth na Inglaterra. Só que o parlamentarismo durou até 63, 6 de janeiro de 63, quando, por um plebiscito, a população brasileira foi às urnas e pediu todos os poderes do presidente do Brasil, como nós temos hoje, poderes de presidente. Ele tinha sido esvaziado de poderes, ganhou todos os poderes de presidente novamente a partir de janeiro de 63. E ali, os movimentos sociais eram fortíssimos. Então, por exemplo, a UNE, a União Nacional de Estudantes, com uma participação muito grande nos assuntos sociais brasileiros. As ligas camponesas de Francisco Julião, não sei se vocês estudaram ou vão estudar, pedindo a reforma agrária, e o João Goulart disposto a fazê-la, a implementá-la. O João Goulart, apoiando os estudantes, acenou com a ideia de se acabar com o vestibular. Pronto, vocês gostaram de João Goulart. Não vai ter mais vestibular, né? Era a proposta dele. Aí você fala, mas como não vai ter vestibular? Não! Você se inscreve numa universidade universal e se você aguentar o curso, ótimo. Se não, você desiste no caminho. A seleção é feita ali dentro. A Argentina é assim, né? Outros países da América do Sul também é assim. Você entra, só que, claro, as elites do Brasil não gostaram da ideia. Imagina, vocês, por exemplo, também não gostariam, porque você está numa escola boa, se preparando para entrar numa universidade, aí de repente um cara, vai virar universal. Você não vai querer isso. Pensa bem, você não vai querer porque, não vou fazer vestibular, eu entro. Só que numa sala que cabe 50, vão ter 500, cara. E aí, se você quiser sentar, se a aula começa às 8, é melhor você chegar às 4 da manhã. Não, você não vai ter atenção do professor, mas é uma coisa legal, né? Não teria sistema de cotas, essas coisas todas. Muito legal.
mas era uma revolução. Então, quando ele está a fim de fazer uma reforma agrária, quando ele está falando, vou acabar com o vestibular, a universidade é universal, vou fazer distribuição de renda, vou aumentar o salário mínimo em 100%. Ué, peraí. Quem é que gosta de um aumento de 100% do salário mínimo? É quem recebe. Quem não gosta é quem paga. Opa, ele está mexendo com as elites. Era um governo populista, mas com grandes avanços sociais. Muito interessantemente, né? Ele chegou a propor o aumento dos impostos aos mais ricos, mas aumentos elevados. Então, o Brasil estava em curso numa revolução. Só que nós temos que lembrar, nós estamos na época da Guerra Fria. Cuba, em 59, tinha acabado de virar socialista na cara dos Estados Unidos. O avanço socialista, à época, era muito grande na América. E os Estados Unidos, com muito medo do que acontecia no Brasil, falaram assim, meu Deus do céu, esse presidente aí, ele vai conduzir o Brasil também a um socialismo cubano. E por isso os Estados Unidos vão pressionar para que o João Goulart seja retirado. Moçada, deixa eu deixar claro uma coisa. Um governo, ele só existe se ele tiver apoio das Forças Armadas. Se ele não tiver apoio das Forças Armadas, não é no Brasil, é em qualquer parte do mundo. Esse governo acabou. O Maduro, na Venezuela, ele só está lá porque ele tem apoio das Forças Armadas. Se as Forças Armadas retirarem o apoio, esse governo cai. Em 64, os Estados Unidos pressionaram, com medo do avanço socialista comunista em países como o Brasil, pressionaram as Forças Armadas para que elas, na verdade, promovessem um golpe. Tudo bem, muita gente não quer chamar de golpe, mas tomasse o poder. Para evitar que os avanços sociais do Brasil, principalmente de tendência muito popular, socialista, comunista, esses avanços continuassem. E, portanto, no dia 1º de abril de 1964, mas não é bom você falar 1º de abril, porque dia 1º de abril é dia da mentira. Você vai puxar para o dia 31 de março, os militares simplesmente falaram para o João Goulart, meu, você perdeu o nosso apoio, é melhor você cair fora. O João Goulart podia ter resistido, mas ele falou assim, eu vou evitar um banho de sangue, porque ele tinha apoio, né? Ou vários apoios. Ele se retirou, foi para o Uruguai, e os militares estavam consolidados no poder a partir de 64. Então, nesse período, o que nós tivemos de movimentos sociais, repito, de guerrilha, de protestos, de torturas, de exílios, de mortes, de censura, foi uma coisa espetacular. E aí eu vou mudar aqui, analisando o lado da sociologia, o que aconteceu nesse período. Tá? Mas aí eu coloco alguma coisa que o professor ainda não falou para você entender. Golpe militar de 64, né? 31 de março, na verdade foi dia 1º de abril, o Jango foi deposto, e nós tivemos entre o dia... Quando você quiser perguntar alguma coisa, você pergunta, aí eu me sinto meio sozinho, tá? Nós tivemos entre o dia 1º de abril e o dia 15 de abril de 64, nós tivemos a composição de uma junta pacificadora. Os chefes das Forças Armadas do Brasil, da Marinha, Aeronáutica e Exército, formam uma junta e levam o governo do Brasil por 15 dias. No dia 15 de abril, assume Castelo Branco. Esse Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, muito interessante, um general, ele falou o seguinte, eu assumo a presidência do Brasil a partir de 64, mas eu assumo e vou pedir para que, na verdade, o Brasil volte rapidamente à democracia em pouco tempo. Então, os castelistas, vamos chamar assim, os que apoiavam Castelo Branco, como Castelo Branco falou assim, não, eu assumo até a poeira baixar, mas o Brasil tem que voltar à democracia rapidamente, o que não aconteceu. Parece que os militares gostaram do poder. E, de repente, ficaram até 85. Mas vamos pegar um pouquinho do Castelo Branco. Alguém quer fazer uma pergunta para não me sentir sozinho? Alguma questão? Nós estamos no contexto da Guerra Fria. Não foi só no Brasil que teve ditadura militar ou governo militar. Foi no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Tudo patrocinado na mesma Só época. para eu não me sentir perdido, na última aula você tinha parado no João Goulart. A gente está continuando normal ou você retomou para explicar? Eu retomei. Tá. Porque a gente tá... Quem está falando? Gabriel ainda? Gabriel, eu retomei para que a gente possa entender que a época do João Goulart, os avanços sociais eram muito grandes. E, de repente, você tem uma ditadura militar patrocinada dentro do contexto da Guerra Fria para brecar e o João Goulart vai ser deposto.
Agora, o interessante, nós estamos dentro daquele assunto, Gabriel. Mudanças sociais, bicho. Mudou tudo. Então, por exemplo, o que nós tínhamos de liberdade de votar, deixou de ter. Liberdade de expressão, acabou. Nesse período, a liberdade total de ir e vir praticamente foi interrompida. Claro que foi gradual. Então, muita coisa mudou. Muita gente sente saudade, principalmente os mais velhos dessa época. Mas eu vou tentar mostrar para você que a coisa não foi muito bem assim. Até porque foi um grande uso dos veículos de comunicação para exaltar os feitos do governo. Mas o Castelo Branco, Gabriel, ele era aquele cara que assume o poder e falou assim, olha, eu assumo pouco tempo para a gente voltar à democracia no Brasil. De uma forma, começam a surgir os AIs, que o professor de História do Brasil vai falar, mas eu vou ter que falar, porque senão você não vai entender. O que é AI? AI é ato institucional. É como se fosse um decreto de quem está no poder, é uma ditadura. Pelo AI-1, ato institucional número 1, o presidente será o Castelo Branco, fica no mesmo ato institucional, como se fosse um decreto. O presidente assume, pode decretar estado de sítio, toque de recolher, forças armadas nas ruas, coisa que ele evitou. Podem ser cassados mandatos políticos. O Castelo Branco cassou 300 mandatos políticos. Instituições podem ser fechadas. Ele fechou a UNE, a União Nacional de Estudantes, fechou alguns sindicatos, mas ele falou assim, olha, é só um momento. Então, pelo AI-1, plenos poderes para o presidente. Aí a coisa começou a evoluir. Os protestos sociais contra o regime, políticos e sociais, fizeram com que aparecessem outros AIs. Por exemplo, o AI-2 mudou tudo. O ato institucional número 2 é um decreto imposto à sociedade. Pelo AI-2, ficou estabelecido que todos os partidos políticos que existiam estariam extintos, moçada. Por exemplo, se fosse hoje, por exemplo, você pega os 33 partidos que nós temos, acabam. E, à época, todos os partidos políticos, PTB, UDN, PDT, todos os partidos extintos pelo AI-2. E só poderiam existir 2 partidos novos. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Só que a Arena seria o partido de sustentação ao regime, que apoia o regime. Mas o número de componentes filiados à Arena sempre tinha que ser muito maior que o número de filiados do MDB. O MDB seria um partido nanico, pequeno. O partido da oposição permitida, da oposição consentida. É um bipartidarismo. Todos estão extintos. Só pode existir 2. A Arena, o grande partido de apoio ao regime militar, que está no poder. O MDB, nanico, pequenininho, de oposição permitida. Quem quiser fazer oposição vai para o MDB. Percebe? Então, já começamos a ter um retrocesso que o Castelo Branco provavelmente não queria. Aliás, esse AI-2 foi lançado no dia 2 de novembro de 66. Só lembrando, 2 de novembro é dia de finados. As datas sempre foram horríveis, né? Aliás, foi a surda vestibular da UEL. Quando a ditadura assumiu, 1º de abril, dia da mentira. Dia 2 de novembro de 66, dia de finados. Acabaram os partidos políticos. Pelo mesmo AI-2, ficou instituído também que o próximo presidente, ou os próximos, acho que eu vou espirrar, os próximos presidentes serão eleitos indiretamente pela população. O que quer dizer isso? A população não vai às urnas mais, a partir de 66, para escolher, por exemplo, o seu presidente, como nós fazemos hoje. Você votaria em deputados e senadores e eles escolheriam o presidente para você. Eles são os seus representantes. É eleição indireta. Como a maioria dos deputados e senadores são da Arena, é claro que sempre vai ser o presidente do Brasil, um militar apoiado pelo maior partido político que já existe na América Latina, que é a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Então, o cerco está se fechando. E o Pinochet é da mesma época? Quem? O Pinochet. O Pinochet, eu não sei falar. É. O Pinochet, ele vai... Quem está falando? Gabriel, ainda sou. Gabriel. O Pinochet vai assumir o poder. Aconteceu uma coisa muito parecida no Chile. Porque, Gabriel, no Chile foi eleito um presidente claramente socialista, que foi o Salvador Allende. Mas em 73, é um governo muito parecido com o João Goulart, só que o Chile veio um pouco mais tarde. Em 73, também na mesma leva,
desde a Guerra Fria, com medo do avanço do socialismo no Chile, você também vai ter os Estados Unidos forçando, através de um golpe duríssimo, muita gente morreu. Você vai ter o Salvador Allende retirado do poder, é um golpe, apoiado pelos Estados Unidos com os militares abaixo, e colocar o Augusto Pinochet, que foi uma ditadura mais sangrenta do que a do Brasil. Só que ela veio um pouquinho mais tarde. Na Argentina aconteceu uma coisa, no Chile, nós falamos, você falou, no Uruguai, no Paraguai. No centro, no Cone Sul da América, você não tinha outros governos que não fossem militares. O Brasil foi um pouquinho antes, mas o Pinochet na mesma época, se bem que 73. Nós estamos aqui, né, falando de 64, 67, mas é a mesma época, né? Agora, mas lá foi muito mais duro, foi muito mais complicado e tal. Agora, mas as consequências foram um pouquinho diferentes também. Agora, o que acontece aqui com o AI-1 é que você estabelece, na verdade, todos os poderes, o AI-2, eu não sei se eu coloquei aqui, fica estabelecido pelo AI-2 que nós teremos bipartidarismo e eleições diretas para presidente. Logo em seguida veio o AI-3, o ato nacional número 3, na época do Castelo Branco, que instituiu eleições indiretas para 11 governadores, governadores de estados do Brasil. E os principais municípios do Brasil, as capitais, no caso, também teriam eleições indiretas. Eu explico, né? Hoje, aliás, domingo, você talvez tenha ido para as urnas para eleger os seus vereadores, e prefeito, né? Pelo AI-3 ficou instituído que nas grandes cidades do Brasil, principalmente as capitais, a população elege vereadores e os vereadores escolhem o governador ou governadora. No caso, governador. Né? É indireta. Não é a gente que escolhe prefeito também. E nós escolhemos deputados estaduais, mas eles escolhem para nós quem será o governador. Como a maioria é da Arena, a gente sabe que o governador vai sair da Arena, prefeitos das principais cidades da Arena, e o presidente pelo AI-2 também vai sair da Arena. Porque é indireta, você escolhe os congressistas que escolhem para a gente, o presidente. Está fechando o cerco. Pelo AI-4 ficou instituído que o Brasil teria uma nova Constituição. Até para você não ficar sendo governado só para isso. Você vai fazer a Constituição de 67, que não era uma Constituição totalmente fechada, ditatorial. Ela ainda mantinha algumas liberdades, como, por exemplo, o Congresso, né? Os senadores, deputados, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmara de Vereadores existentes, sem uma censura plena, com o direito de ir e vir, e ainda de falar. Mas você cria uma nova Constituição. O professor vai falar isso para você. Vamos pegar algumas coisas interessantes em termos sociais do governo Castelo Branco. Primeiro, moçada, quando vocês quiserem parar, perguntar, vocês falam, ficarei muito feliz. Foi criado, por exemplo, socialmente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não sei se nós comentamos outro dia em Sociologia, um avanço muito legal. O trabalhador, por exemplo, a partir do governo Castelo Branco, se ele ganha, fosse o dinheiro de hoje, 1.000, o patrão tem que depositar, se ele ganhar 8% sobre o valor do salário dele, numa conta do trabalhador, lá na Caixa Econômica, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, você vai dar conta, se o trabalhador ganha 1.000, o empregador, 8% de 1.000, dá R$80. 80 vezes 2, 12 meses, 960. Mais uma coisazinha, dá mais ou menos R$1.000 por ano, que ele vai ter depositado no Fundo de Garantia pelo empregador, que é aquilo que ele ganha no mês. Quer dizer, o que ele ganha no mês, mas ele vai ter mais ou menos por ano no Fundo de Garantia. Aquele Fundo de Garantia é a garantia de que, se ele for demitido sem justa causa, para ele sobreviver um tempinho, ele tem um depósitozinho, uma garantiazinha lá. Mas você pode usar o Fundo de Garantia também para comprar a sua casa popular sem ter sido demitido. Hoje, você pode usar o Fundo de Garantia até como para combate ao câncer, ou em casos extremos, como o vendaval, de exterior à tua casa. Mas é legal, socialmente, né? Esse dinheiro por garantia, que fica lá na Caixa Econômica, só vai ser retirado em ocasiões especiais pelo trabalhador, ele serviu como dinheiro para o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, que foi criado na época do Castelo Branco para fomentar casas populares e conjuntos habitacionais. Eu vou espirrar, tá? Por exemplo, se eu espirrar, desculpa. Que ridículo.
Saúde. Oh, desculpa, eu só não coloquei a mão na boca porque eu estou sozinho aqui, mas é feio. Professor, Oh! qual que é a diferença entre o FGTS e o 13º? Ah, tá. Quem está falando? É o Gabriel? Eu. Ei, Gabriel, desculpa. O 13º, todo trabalhador ganha anualmente. O 13º foi instituído, por exemplo, pelo João Goulart, aquele que a ditadura militar derrubou. Pô, foi uma conquista. Então, por exemplo, se o cara ganha R$1.000 por mês, R$1.000 por mês, ao final do ano, ele vai receber mais R$1.000. Então, o empregador ele paga R$1.000 por mês para o trabalhador. No dia 20 de novembro, ele paga metade do 13º, se ele ganha 1.000, toca quentão, e no mês de dezembro, mais quentão. Então, é o 13º. Todo trabalhador tem, que está registrado, o 13º salário. É sagrado. Ele não precisa de condições especiais para ter esse 13º. Ele está trabalhando, está registrado, de forma formal, ele tem o 13º. O 13º é uma grande sacada, Gabriel. Ninguém é bonzinho, tá? Porque ele vai pagar para o trabalhador exatamente no final do ano, que é o período de festas. Então, ele vai gastar, principalmente comprando as coisinhas, presentes, sei lá, e esse dinheiro vai voltar, de certa forma, para o mercado. E é uma forma. Por que você paga no dia 20 de novembro? Primeiro, a primeira parcela. Primeiro, porque se ele tiver com o nomezinho dele sujo, porque não pagou uma coisa, ele paga a conta, limpa o nome para gastar a segunda metade de dezembro, que é a época de Natal. Agora, o 13º, o trabalhador registrado, ele recebe todo ano. O fundo de garantia, não. O empregador também paga, além de pagar o 13º, ele vai pagando 8% todo mês sobre o que ele paga por empregado. Então, o que eu falei, por exemplo, se ele ganha 1.000, o empregador paga os 1.000, mas paga mais 80 que ele, empregador, deposita na Caixa Econômica, na conta do trabalhador, a título de fundo de garantia. Se esse trabalhador, por exemplo, acumular lá 10 anos, ele acumulou R$10.000, se ele for demitido, porque ele não bateu em ninguém, ele não xingou o patrão, ele não roubou, foi demitido, está lá R$10.000, ele pode sacar para sobreviver um tempinho. Hoje, na verdade, são R$10.000 mais 40% de multa porque ele foi demitido. Então, ele vai receber os 10.000 mais 4.000 por fora porque foi demitido pelo empregador. Então, há uma diferença. O fundo de garantia, Gabriel, você retira em ocasiões especiais. Se você for demitido para sobreviver um tempinho, se for fazer a sua primeira casa, se você tiver câncer, se você tiver AIDS, em ocasiões especiais. O 13º, não. Vem todo ano para o trabalhador e empregador que paga também. Entendi. Entendeu? É diferente. Mas você vê a conquista social que nós tivemos na época do João Goulart. Pô, você teve uma conquista espetacular que é o 13º. Mas assustou. Né? O empresário, por exemplo, não gosta muito da ideia. Hoje ele está entendendo um pouquinho melhor. Agora, o fundo de garantia é uma sacada. Vem um pouquinho o empregador, mas esse dinheiro vai ficar lá enquanto está lá depositado no fundo de garantia. Se o trabalhador nunca tirar, porque nunca foi demitido, nunca fez a casa dele, quando ele se aposentar, ele tira. E se ele morrer, vai ser a viúva, ou vice-versa, a viúva, quem tira a viúva. É dele. Mas, na época do Castelo Branco, você fazia isso para poder, na verdade, ter dinheiro para fazer casas populares. Banco Central, Embratel, o BNH, Banco Nacional de... Tipo, moçada, o que construímos aqui de casas populares nos 5 conjuntos é uma coisa louca. Dinheiro do fundo de garantia, através do BNH, né, que intermediava. Mas o Banco Central, BNH, Embratel, o que eu falei? O INPS, Gabriel, o Instituto Nacional de Previdência Social, extremamente social. Hoje não é mais INPS, é INSS. A época era Instituto Nacional de Previdência Social por cuidar da aposentadoria do trabalhador. Hoje é Instituto Nacional de Seguridade Social. Mas a ideia é a mesma. Então, nós tivemos conquistas sociais muito interessantes. Agora, nós... Aliás, desculpa, o Castelo Branco, ele morreu. Castelo Branco é esse daqui, ó, esse primeiro. Ele morreu no acidente aéreo, vai ser substituído por um cara muito controverso, que é o Costa e Silva. Então, vou passando aqui pelo Castelo Branco, está lá no teu blog, se você quiser ler. Costa e Silva. Esse Costa e Silva, ele foi muito contestado nas próprias Forças Armadas. Agora, eu vou precisar de vocês, acorde só um pouquinho, por mais que vocês já tenham torrado o saco de vocês com tudo que a gente fala. Agora, esse Costa Silva, ele vai assumir de 67 e vai até 69. Só lembrando, tem um 68 aqui no meio. Você vai rir da minha cara. Claro, né, Guilherme?
Só que nós falamos que 68 foi o ano da contracultura, do movimento hippie, no mundo todo, do movimento estudantil, da luta contra o racismo, de mulher queimando sutiã em praça pública, de luta pelos direitos homossexuais, da Primavera de Praga, que eu te falei, de Beatles, de Led Zeppelin, moçada, do cinema marginal. É o ano da contracultura no mundo. O mundo respirando liberdade e o Brasil numa ditadura. Olha o Caetano Veloso cantando. Estamos caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. O mundo fala em liberdade. No ano de 68, nós estamos numa ditadura. Então, é claro que essa ditadura, socialmente, vai ser muito contestada. Começam a surgir, por exemplo, manifestações sociais contra Costa Silva, contra a ditadura. E ele era frágil, né? Era muito fraco. Diz, por exemplo, mas nem quem mandava na presidência era muito mais a mulher do que ele. Tanto que ele morreu, né? Teve um derrame cerebral, que nós não sabemos se ele teve, outros tiveram com ele, porque foi frágil. Mas ele pegou o ano mais difícil de mudanças sociais, que é o ano de 68 no mundo todo. Então ele assume o Arthur da Costa Silva e ali começam os movimentos sociais contra o regime. Por exemplo, guerrilha. Moçada, guerrilha. Como a famosa guerrilha do Caparaó, jovens estudantes da idade de vocês, eu não estou exagerando, talvez mais novos, 14, 15 anos, já estavam pegando em armas, indo lá para Caparaó. Caparaó é uma serra entre Minas Gerais e o Espírito Santo. E os estudantes se concentravam lá, no local de difícil acesso, de vez em quando eles desciam para fazer um assalto a banco, um sequestro de alguma personalidade, um atentado à bomba aqui, para minar essa ditadura, porque nós estávamos na contramão da história. O mundo respirando liberdade. E alguém não aceitava, como, por exemplo, estudantes. Então, nós tivemos ações, movimentos sociais contra o regime. Não foi só coisa negativa. Ele criou, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, legal, não sei se foi bom ou ruim, né? Porque talvez fosse melhor o serviço de proteção índio. Ele criou o MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi na época dele que, num acordo com os Estados Unidos, fez uma reforma no ensino brasileiro, perdendo um ano de escola, né? E, pelo menos no ensino básico, perdeu-se um ano no ensino médio, que tinha 4, passa a ter 3, o inglês se torna obrigatório, sociologia você tira da grade, né? Então, tudo para não deixar vocês pensarem, porque o regime é muito duro. Porém, a oposição ao regime começa, além das guerrilhas, a UNE. A UNE, por exemplo, ela vai reagir, não sei se vocês lembram que eu cheguei a comentar, no Brasil, a morte do estudante Edson Luiz em março de 68. Alguém se recorda disso? Estudante de 16 anos, que foi protestar contra a ditadura militar e levou um tiro. Eu mostrei uma imagem que o pessoal carregava o caixão contra a morte, ou em protesto à morte do Edson Luiz, lá no Rio de Janeiro, uma passeata que desafiou a ditadura de 100 mil pessoas, talvez mais, pregando, dispostas a tudo. Mostrei imagem também de uma mulher segurando uma flor, dando para os militares. Mas era uma passeata que foi proibida, mas o pessoal falou assim, então vai ter que proibir, na bala. 100 mil pessoas expostas a tudo no Rio de Janeiro contra a morte do estudante Edson Luiz e contra o regime militar. Mas esse cara está perdendo o eixo. A própria UNE não podia estar em atividade, a União Nacional de Estudantes. E ela organizou o 30º Encontro Nacional da UNE. Lá em Limeira, São Paulo, tentaram camuflar, mas fizeram. O Exército vai intervir, prenderam muita gente. Mas é um desafio. Greves, como eu coloquei aqui, greves que estavam proibidas, como a greve de Contagem, lá em Minas Gerais, Contagem, em São Paulo e Osasco. Ninguém está respeitando o presidente. Guerrilha para cá, greve para lá, contestações, atentados à bomba, assalto a banco, sequestro de personalidades, passeata dos 100 mil. O regime está perdendo o controle. Foi quando, de repente, o Congresso estava aberto. Acorda só um pouquinho, moçada. Ainda existia a Câmara de Deputados Federais lá em Brasília. E um deputado do MDB, o MDB, o Movimento Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, o Nanico, só para dizer que o Brasil tinha democracia, um deputado chamado Márcio Moreira Alves, que morreu uns 4 anos atrás, Márcio Moreira Alves simplesmente foi até a frente lá da Câmara dos Deputados e fez um discurso duríssimo contra a ditadura.
e contra, claro, o regime militar. Eu não sei se você sabe, um deputado, ele tem imunidade parlamentar, ele não pode ser processado pelo que ele fala, pelo que ele pensa. Aliás, tem muito deputado que se esconde, bandido que se esconde em cima de um cargo desse, para ter uma certa proteção. Mas, em termos de pensamento, o Márcio Moreira Alves foi lá, criticou o presidente, a ditadura militar abertamente. Ele não pode ser punido pelo que ele falou. Mas foi tão duro o discurso do Márcio Moreira Alves, do MDB, que o presidente Costa Silva pediu autorização para os deputados, a maioria da Arena, que apoia o regime, pediu permissão para processar o Márcio Moreira Alves. E a maioria da Arena, que apoia o regime, a maioria falou assim, o senhor não tem. Não tem autorização. Quando ele percebe que nem a Arena o apoia e que ele está perdendo o controle sobre o Brasil, bicho, olha outra data absurda. Tem 1 minuto. 13 de dezembro de 68. Moçada, lembra que eu falei? A ditadura começa dia 1º de abril, que é dia da mentira. Passa pelo dia 2 de novembro de 66, pelo AI-2, dia de finados. 13 de dezembro era uma sexta-feira 13. Nem para escolher data. Foi lançado o AI-5, que é o ato institucional número 5, a cerejinha do bolo. Pelo ato institucional número 5, se existiam ainda algumas liberdades, elas não existem mais. Fica decretado pelo AI-5, que tanto se fala no Brasil, censura total à imprensa. A imprensa não pode divulgar nada sem autorização do governo. Fica estabelecido o fechamento de todas as câmaras de vereadores de todas as cidades do Brasil, todas as assembleias legislativas estaduais, Congresso Brasileiro lá em Brasília, deputados e senadores, fechado. Não tem mais habeas corpus. Se o Gabriel, por exemplo, for suspeito de cometer um crime, ele pode ser preso. E ele não vai ter a possibilidade de pedir para ser julgado em liberdade. Fica estabelecido pelo AI-5 que você não tem mais direito de ir e vir, que a polícia pode prender, pode torturar e não dar satisfação. Fica estabelecido pelo AI-5 que toda e qualquer garantia individual está extinta. Auge da ditadura militar. E se você pensa, vai acabar meu tempo, desculpa, se você pensa que acaba por aí é que a coisa vai pegar. Porque fechou tudo. E o próximo presidente, que é o Médici, eu não estou entrando na história do Brasil, só estou falando do lado social, ele vai enfrentar todo tipo de protesto, mas com o apoio dos veículos de